lá. Vamos continuar assim, semana passada, sexo é tríplice aliança. Diga isso, sexo é tríplice aliança. E isso é um conteúdo tanto para o solteiro quanto para o casado. Pode ir se assentando. Vamos trocar? Sexo, quando se faz sexo, vai envolver tríplice aliança. E nós vamos entrar aqui em alguns textos. O que nós falamos semana passada, vamos buscar nos aprofundar um pouquinho. Eu quero primeiro ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E após esse texto, pastor Bruno, você já pode soltar o nosso vídeo aí. Será que sexo é bom? Será que é melhor para o homem casado, para a mulher casada? Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso deixa o homem. Então, a sexualidade vai envolver deixar também, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O verso 25, deixa eu ver, outro, tá, não, aí já é outro contexto. Pode voltar ao 24, aqui está a origem. Eles tinham quem para deixar? Eles não tinham naquele momento um pai e uma mãe física, terrenos. Era Deus que tinha criado Adão e Eva, a criação divina para a terra, casal, a matriz para se gerar família, casal macho e fêmea, né? Afinal de contas, a guerra aí de que existem vários tipos de casal. Enfim, você pode ser casal do mesmo gênero. Não, nós que somos cristãos sabemos que não é assim. É só nós que somos cristãos que sabemos que não é assim? Não. Se você for para a ciência, para uma academia, e você estudar biologia humana, estudar genética, você vai entender e compreender, até mesmo lá no 2º grau já entendemos isso, através do estudo do corpo humano, geneticamente, está lá o X, está o Y, o macho e a fêmea, é a única forma de se reproduzir um novo ser humano, uma nova família. Então, casal para um contexto familiar saudável e abençoado é sim a formação de macho e fêmea, e não fêmea com fêmea, e não macho com macho, né? Isso é bíblico, e não só é bíblico, mas também é ciência. E Gênesis capítulo 2, versículo 24 também respalda isso, e respalda que a família nasce disso. A gente precisa deixar, né? Deixar pai e mãe é muito importante para a sexualidade. Viu, apóstolo? Aqui, semana que vem, semana passada, nós falamos, iniciamos que alguns das nossas coisas não resolvidas com pai e mãe vai influenciar na sexualidade. E às vezes a gente não consegue entender como isso se dá. E uma das maneiras da gente entender isso é que nós somos origem. A nossa origem, vem do nosso pai e da nossa mãe. Isso também está no contexto sexual. Como aquele pai lidou com a sexualidade dele e com a sexualidade da mãe, vai estar sobre nós essa carga também. Como essa mãe lida com o sexo, né? Ela, com os tabus, a maneira que lida, que tipo de moral sexual está inclusa nessa mãe, nesse pai, como eles lidam, como a família lida com a sexualidade. Isso é um assunto de brincadeira sarcástica, isso é um assunto de brincadeiras abusivas dentro de casa, isso é um assunto leve. É um assunto que do sexo veio o filho, do sexo se dá o matrimônio, se dá o casamento, gera-se uma família. Isso é um assunto feliz dentro de casa, ou isso é um assunto que traz muito tabu? Isso é pecado, sexo é pecado, leva todo mundo ao pecado, desgraça, a desgraça da humanidade é o sexo. Como esses pais pensavam, lidavam
com isso? Como você lida com a sua genitália? Como lida com a genitália do seu cônjuge? Como lida com a genitália dos seus filhos? Tudo isso vai nos construir sexualmente. Por exemplo, hoje se dá abuso e é já estabelecido na lei, e pais podem ser incriminados pelo fato de você estar brincando todo o tempo com a genitália do seu filho. Né? Isso faz parte de abuso, isso já está em pauta de lei, o quanto isso vai degradando a criança e construindo um medo, ou um tabu, ou então os homens que às vezes supervalorizam a genitália masculina, e depois, mais tarde, quando os meninos vão entrando na puberdade para a adolescência, já vão dizendo, pega ela mesmo, mulher tem que pegar, para você ser macho, você tem que pegar uma mulher, e tal. Como se lida com o sexo dentro de casa? Nós temos muitas formações em nós, e isso vai estar em nós, e vai dar uma resposta através de nós ao nosso casamento. Então a gente deixa o pai e a mãe, mas a gente deixa no físico e traz conosco tudo aquilo que foi herança da construção sexual, desde que nós fomos gerados por esse pai e por essa mãe. Os conteúdos psíquicos. Por que sexo é tríplice? Porque também vem o conteúdo psíquico, que aqui falei, a educação sexual, que aqui pontuei um pouquinho, e vem também as questões espirituais, né? Quando esse pai lidava com o sexo, qual era o teor espiritual que estava ali? Qual era o teor emocional? Quando esse pai brincava, construía, ou quando brincava com a menina, que pega na bunda da menina, mas é minha filha. Como isso fica depois para essa filha, que o pai pega na bundinha, que o pai pega depois no seio, está crescendo, que lindo. Então essas coisas fazem parte da nossa sexualidade. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a gente deixa físico, mas aquilo que a gente herdou nas nossas emoções, e aquilo que a gente herdou espiritualmente da casa, da relação de papai e de mamãe, os adultérios que houveram ali, a promiscuidade que houve naquela relação, ou não, ou às vezes a promiscuidade é só do pai, ou é só da mãe, ou de ambos. As raivas que a mamãe agregou a ela, do pai, na questão da sexualidade. As mulheres agregam consigo, às vezes, muita raiva do seu cônjuge, por causa de conflitos na relação sexual. E aí gera-se um filho. Então você tem heranças emocionais da mãe, e depois, na formação, elas estão ali presentes. E aí depois você vai para o seu casamento construir o seu. Por isso que eu falei aqui, que se nós não também dermos um olhar de cura, de transformação na nossa sexualidade, nós que nascemos de novo, nós vamos ficar com muitas maldições ali instaladas. Eu conheço um pouquinho da história desse casal, que veio aqui dizer o quanto foi bênção o retiro de casais. E quando eles decidiram entrar, arrumar, ele decidiu fazer nova rota, ela decidiu fazer uma nova rota dentro da conjugalidade. Hoje eles estão dizendo assim, ele disse aqui uma coisa muito interessante, girou um momento na minha vida, girou uma prosperidade até financeira, porque sexo tem tudo a ver com finanças. Apóstolo sempre coloca muito aqui. Então, eu deixo a casa do pai, mas deixo com herança tríplice.
na questão sexual, no espírito, na alma e no corpo. E eu preciso agora, como adulto, transformar tudo isso. E a palavra de Deus vem como norte, como princípio. Posso ouvir amém, igreja? Nós somos cristãos e a palavra de Deus é o nosso norte. Por isso, se posicione. Quando você for se posicionar pela família, pelo macho e fêmea que se encontram, se apaixonam, constroem uma família, lá na mídia, fale de família. Você não precisa agredir ninguém, nem desrespeitar ninguém. Fale do real da família, fale do Criador, fale da importância. Fale que se não for da maneira como o Criador colocou, nós damos fim à nossa própria espécie, que é o ser humano. Da maneira que aí está estabelecida, nem eles conseguem mais se multiplicar nisso. Eles vão precisar lá do outro, do oposto. A mulher vai precisar da semente do homem, o homem vai precisar da semente da mulher, mesmo que por opção de comportamento distorcido e até doentio, ele ou ela fizeram opção pelo mesmo sexo. Então, faz uma rachadura, né? Na cabeça eu tenho um sexo e na genitália eu tenho outro sexo. E aí eu corto, eu tiro o natural, eu coloco o desnatural e eu vou me fragmentando como pessoa, cada vez mais, adoecendo cada vez mais. Por isso que quando nós vamos nos posicionar, como é que eu vou falar disso? Fale do que é correto. Fale do macho e da fêmea, fale do casal, homem e mulher, fale da criação dos filhos, fale de como nós vamos dar continuidade às nossas famílias. É isso que temos que falar, amém? Nós somos luz. Posso ouvir amém? Olhe para o seu irmão e diga: você é luz, seja luz lá na sua rede social, seja luz influenciando, falando do que é bíblico nas suas redes sociais. Porque às vezes, se você for falar de você, vai dar distorção. Então fale do que é bíblico, porque a Bíblia veio como palavra de Deus para endireitar os nossos caminhos tortuosos. Posso ouvir amém, igreja? E é esse o objetivo. Vamos um pouquinho mais para a Bíblia. Só um pouquinho, Bruno, não vai soltar o vídeo agora? Eu quero ler também 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a seguir. Nós lemos esse texto também semana passada e precisamos repeti-lo. Que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é importante para a sexualidade, esse princípio. Isso aqui é um princípio de como eu faço sexo, a maneira que eu faço sexo, que tipo de sexo eu vou fazer. Todas as coisas, me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque aquilo que está fora da natureza, do natural, dos padrões do Criador, eu não vou poder trazer, não devo trazer para dentro da minha conjugalidade. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Diga comigo essa parte do texto: eu não me deixarei dominar. Diga de novo: eu não me deixarei dominar. Percebam que o eu aqui, eu de pessoa, de autorresponsabilidade, de domínio pessoal, está presente aqui na Bíblia. Nessa questão que Paulo vem ensinando a igreja de Coríntios sobre sexo, sobre corpo, sobre pureza e impureza. E ele diz, então: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pode ir seguindo, verso 13. Os alimentos são para o estômago para o alimento. Aqui tem um princípio nesse texto. O alimento está para o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tantos esses como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Assim como o estômago está para o alimento e o alimento está para o corpo, o Senhor está para o seu corpo e o seu corpo precisa estar para o Senhor. Então, o primeiro princípio você tem que dominar. Segundo princípio é o princípio de complementaridade. Na sexualidade, tem isso entre o cônjuge, mas tem isso entre a minha relação com Deus e o meu corpo, em tripla dimensão. Eu preciso, colocar Deus no meu eu, para que eu tenha domínio, lá no versículo 12. Porque se Deus não estiver no nosso ego, nós não vamos conseguir dominar uma gama de raciocínio que adquirimos pelas formas sexuais que vivenciamos, tanto pessoal quanto familiar. Também não vamos dar conta pela gama de conhecimentos que nós adquirimos nas academias, nas redes sociais, nos filmes, na mídia que nos ensina diariamente sobre sexo. Então, nós temos que trazer Deus para o nosso ego, trazer Bíblia para o nosso ser, para conseguir trazer ao nosso ser o domínio divino. Posso ouvir amém? E o outro princípio aqui é complementariedade, é aliança. Não tem como o estômago, ele foi feito para digerir alimentos. E alimentos Deus não fez para apodrecer na árvore, ou no pé, ou embaixo da terra. Deus fez para que o homem colha, plante, colha. E se alimente, se nutra. Sexo nutre. Diga comigo, sexo nutre. Nutre ou não nutre, igreja? Você que nos assiste aí, estão nas plataformas com a gente hoje, nesse culto da Rede de Família, sexo nutre. Sexo nutre afetividade, sexo nutre aliança espiritual com Deus ou com o diabo. Sexo nutre o nosso espírito, porque para você fazer sexo com uma pessoa, essa pessoa tem espírito, e da porção espiritual que ela tem, vai vir para mim, e vice-versa. Então, sexo nutre espiritualmente, por isso, nós vamos continuar lendo aqui, por isso que sexo nutre tanto espiritualmente, que quando nós vamos trabalhar libertação, muitos casos a pessoa fica possessa. Quando nós vamos trabalhar as questões sexuais na espiritualidade, ou o espírito humano, possesso de demônios, e a porta foi a espiritualidade, a sexualidade, e aqueles demônios acessaram o espírito, estão morando no espírito, mas eles se nutrem pela via sexual, alimento sexual, sexo nutre. Outra coisa, sexo nutre plenitude. Uau, sexo nutre plenitude, sim. Uma aliança conjugal, ela é só plena quando ela tem o sexo presente. Um sexo responsável, um sexo que tem em Deus, o seu Criador, um sexo aonde os dois se importam um com o outro, em todas as dimensões, não só na pulsão da ereção, da área erótica do corpo, do prazer do corpo. Eu me preocupo só com o meu prazer. Não, eu me preocupo com o prazer, o bem-estar da pessoa como um todo, tanto na cama, no meu cônjuge, como também lá na mesa, como também lá no nosso trabalho, na educação dos filhos. Então eu pego junto com o meu cônjuge em todas as demandas da nossa família. Não é assim, eu me nutro dele sexualmente e te vira aí com teus filhos. Te vira aí com a casa, te vira aí com tudo. Porque sexo, do que estamos ensinando, não é uma atitude só de genitália.
aonde o seu pênis funciona e a sua vagina funciona. Não é assim que Deus construiu. Sexo é o ser humano todo para a relação. E essa relação não é uma relação só de coito. Tipo, poxa, você namorou, já está aí numa relação sexual? É, apóstola, qual é o problema? Eu fiz sexo com uma pessoa, mas eu não tenho nada com aquela pessoa. Foi só uma noite, foi só um dia que a gente foi na festa lá, a gente brincou junto, e a gente teve sexo e pronto. Eu não quero nenhum tipo de compromisso com essa pessoa. Isso é o hedonismo, isso é o ficar, isso é um amor hedonista, isso é uma parte da pessoa. Só que isso não existe. Igreja, isso não existe. Satanás sabe que não existe. Por isso, ele impulsiona tanto a pessoa, desde a sua infância, a ser jogado para um sexo profano, que não completa, que não tem aliança, fragmentado. Sem afetividade. Ai, tu me assustou. Você me assusta, amor. Meu amor, eu falei sem afetividade. Agora pode vir aqui, por favor. Agora eu quero um beijo. Uma mulher que gritou lá. Tira a máscara. Você estava falando sobre a questão da relação sexual e eu quis acrescentar sexo sem afetividade. As pessoas que vivem no mundo afora, sexo é energia, uma relação sexual demanda energia. E quando há ausência da energia afetiva, mulheres e homens que têm vida sexual devassa, né, contínua, são candidatos a cânceres, a desenvolverem cânceres. Por quê? Porque, de acordo com aquilo que Deus projetou do desempenho, do relacionamento, da vida sexual para o homem e para a mulher, uma relação sexual envolve energia, não é só uma conjunção carnal. A conjunção carnal conecta esse homem, deveria conectá-lo espírito, alma e corpo. Por isso que quando uma mulher ou um homem tem uma relação com um garoto de programa, uma menina de programa que nunca viu, encontrou ali, ou mesmo com um namoradinho, uma namoradinha ali, que talvez já saiu no primeiro, segundo tempo ali, e essa conexão, essa troca de fluidos, essa troca, ela é profunda, e ela afeta as pessoas. Toda pessoa que se envolveu, teve envolvimentos sexuais fora de uma relação conjugal, ela, mais cedo ou mais tarde, ou em um ponto ou outro, ela não vai ter uma sexualidade plena dentro do casamento, dentro da conjugalidade. Por isso que quando a gente afirma aqui, os dados estatísticos falam dos casais, que 60% dos casais casados, né, bem casados, que estão unidos ali no casamento, mais de 60% deles não têm uma vida sexual plena. Então, isso é mais que a metade. E aí, quando a gente vai lá com a mulher, por que é que você não está plena? Tem muitos vazios. Tem vazios ali nela, tem homens, ela foi invadida por diferentes homens, às vezes relações que ela pode nem ter sido abusada, mas porque vários homens entraram nela ali, esses homens deixaram. As pessoas que se envolvem sexualmente, toda e qualquer pessoa que você se envolveu sexualmente fora de uma aliança conjugal, você ficou com partes dela em você, de energias, de conexões. Por isso, apóstolo, que quando a gente trabalha no discipulado, trabalha a desconexão disso. É importante. Por quê? Porque lá no discipulado, junto ao pastor, o pastor, ele tem autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual, junto com a pessoa, vai levar ela a desconectar-se. Por quê? O pastor tem autoridade espiritual e a pessoa,
ela está ali consciente no seu eu que ela quer se livrar, ela não quer mais manter aquilo nela. E há poder, sim, quando essa pessoa toma uma decisão. Eu não quero mais isso. Eu quero me desconectar dessas pessoas. Eu quero me desconectar dessas pulsões, dessas vidas que estão ali. É uma coisa tão profunda. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, que o homem não deve se unir a uma prostituta. Está aqui o texto. Né? E aí ele fala assim, como que você vai unir Cristo com o diabo? Então, apóstolo Paulo está falando aqui de dois deuses, de duas espiritualidades, né? Do reino da luz e do reino das trevas. Percebam que ele vai tratando sexualidade, ele vem tratando a espiritualidade da pessoa, a relação dela com demônios, a relação dela com Deus. E aí ele traz no texto a morte de Cristo, ele traz a ressurreição de Cristo. Para nós que nascemos de novo, é muito importante compreender, nós que somos cristãos, estamos construindo as nossas famílias, temos que entender esse princípio aqui, o quanto o sexo é espiritual e o quanto o sexo também é emocional. Porque sem a afetividade, sem a conexão e a pulsão sexual, o sexo fica, então, espiritual e fica genitália, corpo. E a plenitude, um orgasmo pleno, ele é tridimensional. Então, por exemplo, você pode estar casado aqui e ia dizer assim, o que quer dizer um orgasmo tridimensional? Para você ter plenitude sexual, dentro da relação sexual, ter um orgasmo pleno como Deus projetou, você tem que estar com as 3 áreas em perfeito equilíbrio. E não ter vergonha de Deus. E não ter vergonha. Então, o espiritual no primeiro instante. Isso. Eu preciso estar... Como é que eu tenho um orgasmo pleno como Deus projetou? Número 1, eu tenho que estar em paz com Deus. A minha relação com Deus. A minha relação com Deus, eu estou em paz. Então, vamos imaginar os homens. Pô, essa mulher não quer sexo comigo, ou quando faz... Eu faço lá, mas não tenho prazer pleno. Ei, você tem comprometimentos também. Muitos homens tiveram vida promíscua com diferentes mulheres e trazem essas vidas em você. Você traz essas energias que estão contidas lá e nunca passaram por um processo de libertação, de desligamento de alma. E aí, faz exigências com a mulher, ou às vezes lembra lá de uma prostituta que era boa, me entenda, de cama. Entre aspas. O reflexo disso também, às vezes, vai lá para a linguagem do homem na hora da relação. Na hora da relação. Que quer coisas que a prostituta fazia, quer que a esposa traz faz. as lembranças lá da devassidão, de atos libidinosos, mas aí fica a pergunta, então o que é que pode fazer? A pergunta não é ser eu que pode fazer, é como você está nisso. Se você está trazendo a santidade para dentro do seu casamento, eu não estou falando só do sexo papai e mamãe, que é o que todo mundo aí fala, que é só isso que pode. Não é isso, há outras coisas que você pode fazer dentro de uma intimidade maior. Uma das e aí eu posso até dizer assim, eu quero colocar um pouquinho aqui de curiosidade para você ir para o retiro de casais, para que se fala lá melhor sobre isso. É verdade. Mas o cara traz outras mulheres, traz outras relações. Traz conteúdos de filmes. Traz conteúdos de falas pornográficas, de palavrões para dentro da relação. O dirty talk, a fala suja, né? Ai, minha putinha, minha gostosa, aí falam uns palavrões. E tem mulheres que a gente já teve atendimento e diz assim, meu marido... Mulher disse assim, mas eu não sou PUTA, não. E aí, mas ele gosta de falar, ele sente prazer. Então, você traz essas coisas. Isso. Outra coisa, homens que pegam a mulher para assistir. Vamos apimentar a nossa relação. Vamos botar esse vídeo aqui. Você é maluco fazer isso. Você está trazendo aquele espírito de moralidade para o teu leito. Você vai virar corno, meu amigo. Porque na hora que aquela mulher vê aquelas mentiras que tem ali dentro
das pornografias, quando ela olhar para o tamanho do pênis daquele homem que a pornografia traz e olhar para o seu... Outra coisa, apóstolo. Engraçado falar isso na igreja, a gente tem que falar. Se eles colocarem os brinquedinhos na relação, porque um brinquedinho vai ter a pulsão ali que está. Agora, o pênis vai mudar de pulsão. O pênis vai mudar dependendo da idade do homem, dependendo de como o homem está. Exato. E muitas mulheres, quando elas se viciam em brinquedinhos, o marido não vai mais satisfazer. Elas podem fingir. Elas podem fingir. Que estão satisfeitas. Aí você quer apimentar e fazer as coisas erradas, aí você está lá nos seus... acostumou anos com um brinquedo. E aí você chega numa faixa etária que você não é mais o brinquedo. E aí sua esposa tem uma insatisfação. Isso é só eu acho que a gente pode até sair um pouco mais disso, mas o foco dessa perturbação é assim, que quando você quer viver bem e você tem todos esses fantasmas não resolvidos dentro de você da sexualidade, não tem como você ter uma sexualidade saudável, em paz, porque você pode vir com exigências para com a mulher vem com seus traumas, as mulheres às vezes carregam mais. Para você ter uma ideia, vamos dizer, de cada 10 mulheres, 7, isso é uma estatística mundial, tá? De cada 10 mulheres, escute isso, de cada 10 mulheres, 7 foram, estão ou serão abusadas sexualmente. O que significa, olhando para um auditório como esse aqui? A grande possibilidade de várias das senhoras que estão aqui terem vivido algum nível de abuso sexual que trazem consigo para dentro da conjugalidade e que aquele homem vem com toda aquela pulsão e se ela não trata isso, esse homem que era para ter uma pulsão sexual saudável, jogar para cima dela e ter plenitude ambos, se ela não tratou a demanda conforme foi aquilo que lhe afetou, ela vai ter problema com esse homem que a ama, que quer, eu só tenho você, eu não tenho outra mulher, eu amo você. O cérebro vai sempre lembrar do abuso que ela teve, da violência que ela teve, e aí você tem que tratar o cérebro, porque senão você vai ter problema genital. Porque quem manda na genitália é o cérebro. É o cérebro. O problema não está embaixo, está em cima. Então, eu falei do abuso, mas digamos que você é uma mulher e não viveu abuso, mas você veio de um lar, de uma família que falar sobre sexo era grande tabu, ou você ouviu que sexo é sujo, ou sua mãe sempre dizia, homem não presta, todo homem trai, cuidado com o teu. Isso aqui. Você vem, você está com aquele homem ali, você não é plena com ele, você tem medo dele. Né? Ou às vezes uma bobagem, já tem 2 filhos, não quer o terceiro, eles não têm dinheiro para fazer a cirurgia, ela tem medo de quebrar, de a camisinha furar, aquela coisa toda, ela engravidar de novo. Como é que essa mulher vai para a relação? Ela vai travada, ela não tem plenitude. Então há várias demandas que podem gerar distúrbios, transtornos, brigas em cima da cama, porque não se entende, não se estuda, ou não se busca ajuda, ou traz o pecado para cima do leito. E a Bíblia diz que o leito conjugal, ele não pode ter máculas, ele não pode ser maculado. Né? Eu quero voltar aqui ao texto, apóstolo, agora, vamos voltar um pouquinho mais ao texto. Então, o princípio da conexão, assim como o alimento está para o corpo, o estômago para o estômago está para o alimento, o corpo, isso. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Esse princípio de entrega do corpo para o Senhor, falamos bastante também semana passada, que se você não tiver uma entrega do corpo para Deus, você vai querer viver uma vida com Deus assim. Você vem na igreja, você busca a Deus aqui, você vai na célula, mas o seu corpo, a sua genitália, a sua mente na parte sexual, ela não entra na estrutura divina. Você está dicotomizado, você está separado.
essa parte aqui eu não entrego para a santificação, eu não entrego para a libertação, eu não entrego para uma nova mente. A importância de nós que nascemos de novo, fazer o nosso sacrifício de entrega de santidade. De santidade, é o que o apóstolo disse, se você não se relacionar bem com Deus, você pode ter muitos problemas sexuais, porque Ele é o Criador, e a nossa plenitude existencial não vem do sexo. A nossa plenitude, número 1, vem da nossa relação espiritual com Deus, com Jesus. Deus é o nosso Criador, nós somos pecadores e Jesus é o nosso Redentor. Posso ouvir amém, igreja? Então Deus é Criador, nós somos pecadores e Jesus é o Redentor. Isso tem que estar no físico. Muitos desafios do seu físico, faça jejum para vencer suas guerras espirituais. Busque libertação para vencer suas guerras sexuais. Busque tratamento nas emoções, se você é muito ciumenta, se você é muito ciumento. Se encosta alguém no sexo oposto, no seu cônjuge, você já se treme todinho, então você tem problemas de medo, de insegurança. Você dá piti em casa, você fora de casa, insegurança. Mas você tem que aprender também a lidar com o sexo oposto, que não é o seu cônjuge, sem a demanda sexual. Porque às vezes, quando não se aprende isso, no relacionamento com o outro, você vai muito sexualizado para as amizades. E quando você vai muito sexualizado, quando você está muito sexualizado, lá no trabalho, quando tem alguém dando sopa lá, você vai dizer, esse está dando sopa, essa está dando sopa, essa eu pego rapidinho, esse eu pego rapidinho. Então você esquece que você é crente, você esquece que você tem uma nova vida em Cristo, porque você está ali com uma pulsão sexual para quem der sopa. Sabe aquele sapo que tem a língua grande, que o inseto que passa ele puxa para dentro? Às vezes você é um desse. Às vezes você é uma dessa. Passa um homem ali, você está dando cantada, você está tarando, você está alimentando o seu cérebro com o sexo para o outro. Você está criando imagens do outro sexualmente. Como é que se intervém nisso? Você tem que agir no seu ego. Está ali no versículo 12 que nós lemos. Ok, eu posso, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Domine o seu raciocínio. Agora, se você não consegue dominar, você precisa de libertação. Ok? Vamos para o texto de novo, vamos seguindo aí, por favor, no verso agora, versículo 14, não podemos, olhe, Paulo colocou isso aqui porque é o reforço para a nossa vida sexual, nós precisamos de Cristo. Verso 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele traz a questão aqui da morte e ressurreição de Jesus, que venceu o pecado. Nós precisamos evocar isso sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade. Verso 5. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Oh, não tem consciência não que o seu corpo é membro de Cristo? Então a minha genitália tem que ser de Cristo? Claro. Ou você é uma parte cérebro e uma... Ah, não, o meu coração eu dou para Jesus, mas a minha genitália, Jesus não pode reinar. Os princípios de Deus não reinam naquele território. Então reina quem? Pombagira? Preto Velho? Quem reina aí? Quem reina na sua genitália? Porque a genitália é uma fonte de vida, assim como é o coração. Você não faz filho se você não usar a genitália de alguém.
Viu? Ah, faz em laboratório. Vai precisar tirar a semente lá do aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, está lá dentro, está lá naquele território, é pertencente àquela nascente, àquela fonte. Por que que o Espírito, quando a gente representa a movimentação do Espírito na nossa vida, a gente não usa o cérebro, a gente usa essa região? Porque o útero é a região que gera vida, e para isso precisa de uma genitália. Então, o nosso corpo precisa ser de Cristo. Posso ouvir amém, igreja? Então, o seu pênis precisa ser consagrado. Sua vagina, está doendo? Ai, apóstolo. Tá falando muito de sexo. Por que se consagra o cérebro e não se consagra a genitália, apóstolo? Você pode explicar? Apóstolo. É muito difícil esse assunto? É muito tabu dentro da igreja. Mas a gente vai tirar os tabus. A gente quebra esses tabus. Né, apóstolo? É para consagrar o quê? A genitália. Porque a gente diz assim, apóstolo, a gente diz assim, eu consagro a minha vida para Cristo, mas tem muita gente que essa vida não chega lá no pinto. E na xexeca. Não chega na xexeca. Aquele negócio que você diz, Hexflex. É porque também tem o Hexflex. Ah, o detrás. O detrás. Inclusive, anos hoje, para muitas cabecinhas, é aparelho reprodutor. Aparelho sexual, né? Aparelho sexual. E não é. Não é. Anos não é aparelho sexual. Assim como é deformidade, você achar que é natural alguém pensar mulher com mulher, homem com homem. E a genitália na bunda, como é que fica? Não existe genitália na bunda. O ânus reto é para quê? Aparelho excretor. Mas não é para botar o pênis lá? Não, faz parte do aparelho excretor. Na hora que um homem bota um pênis em um reto, ele está botando o pênis em um monte de fezes. Por isso que o alto número de contaminação, de infecções que um homem ou uma mulher pode ter por conta da sodomia, da sodomização, porque esse é o processo da sodomização, ele é altíssimo, né? Muitos homossexuais têm sérios problemas com próstata por causa da penetração anal, e não só problemas de próstata, tá? Por causa da batida que o pênis faz na próstata, e também por conta do processo de contaminação, muitos homoafetivos vêm a óbito com problemas cardíacos. Entra na corrente sanguínea. Porque entra na corrente sanguínea e vai bater no coração. As bactérias, os vírus, as bactérias entram na corrente sanguínea e vai se alojar no coração. Inclusive, a maioria deles não morre de AIDS. Eles morrem de problema cardíaco por bactérias alojadas no coração, advinda da relação sexual anal. Além dos altos problemas também que acontecem no reto, tanto do homem e da mulher, né? Um deslocamento. É uma coisa muito horrível isso aí. Isso é desnatural, não é saudável, não é bíblico, né? E é tido como sodomia. Para muitos homens e até mulheres, às vezes, mesmo entre o cônjuge, para eles é natural a relação anal. Nós precisamos entender as áreas erógenas do corpo. O que são as áreas erógenas? São áreas de sensibilidade sexual. Então, na região anal, há células com alto nível de sensibilidade que geram prazer, sim, né? Porque estão em toda essa parte da genitália, né? E vai alcançar ali. Mas isso não quer dizer que é natural. Até porque a medicina secular naturalmente condena. Isso. Poucos são os médicos que têm a cara e a coragem de ir à mídia e à frente falar e fazer apologia negativa às relações sexuais anais. Isso. E né? Mas se você as complicações trazer as complicações. Traz, né? Mas se você falar com um urologista,
com médicos mais especializados nesse assunto, eles vão pontuar isso aí. Se ele for um profissional comprometido com a saúde... porque você pode encontrar profissionais que vão dizer, não há problema. Isso. Está confortável? Você gostou? É assim, o corpo é seu, se lasca. Você gostou? É assim. Eu gosto de contar esse testemunho. Eu estava numa aula de sexologia, né, num mestrado, e nós confrontamos um mestrado de terapia familiar, fazendo a matéria de sexualidade, né? E eu confrontando um doutor lá, porque nós estávamos estudando sobre os distúrbios, os transtornos sexuais. E aí eu fiz uma pergunta, disse, quer ver o bagunçar essa sala aqui, né? Porque a sala é cheia de psicólogos. E aí eu fiz uma pergunta associando um transtorno e essas relações, no caso da questão da própria relação anal. E a resposta daquele doutor, inclusive de Brasília, ele disse, não, se dá prazer, não tem problema. Prazer sem não é consequência, sem discernimento vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Não é porque dá prazer. E a Bíblia diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Né? Então, esse texto aqui, queridos, a Bíblia, Paulo começa a ensinar assim como o alimento é para o estômago, você não come por outro lugar. Você vai comer pela boca, vai engolir, porque o órgão que Deus fez para digerir os nossos alimentos é a boca e o estômago. Da mesma forma, é o entendimento para o que é natural que Deus criou para o sexo. É o pênis para a vagina. Os formatos, como formato, cabe, a anatomia. Tudo, a anatomia, ela é perfeita que Deus criou, né? É perfeita. E justamente, são a genitália, são os órgãos reprodutores, eles são perfeitos, eles... nós não somos, sexo é para fazer o quê? Porque você pode ter vindo de uma ideia assim, que concepção você tem sobre relação sexual? E aí você faz parte de uma igreja que a gente não usa o sexo apenas para reprodução. Sexo é para reprodução, mas sexo também é para a felicidade do casal. O livro de Cantares é um livro que fala sobre o prazer sexual de forma clara e mascarada, assim, que não é bem aberto, mas quando você começa, por metáforas, e que você começa a entender e ver, você vai ver essa explicação. Deus tem todo o interesse que a família, que os jovens cresçam sabendo sobre isso, que o casal entenda sobre isso, que a mulher lute para ter essa qualidade de vida sexual saudável, que o homem busque ter essa qualidade de vida sexual saudável, porque tem muitos homens que eles são os maiores adoecedores da vida sexual da esposa. Você sabe que hoje uma média de 40% de homens sofrem de ejaculação prematura. Entendeu? Ou como falava, precoce, né? Um termo novo, é prematura. E aí, os níveis de ansiedade que esse homem carrega, por que ele tem essa ansiedade? Por que ele chega com a esposa e ele tem o prazer antes? O que é que envolve? E aí deixa a mulher a ver navios, e ele tenta e não consegue, e aí aquela mulher já fica com 1000 coisas na cabeça. Por que ele só pensa nele, ele não pensa em mim? Há formas, há exercícios que podem ser feitos para tratar isso aí. Por isso que a gente diz assim, você tem que buscar ajuda. O problema é que quando se fala sobre vida íntima, vida sexual, as pessoas elas têm muitos tabus, muitos preconceitos. E nós estamos falando aqui hoje num culto da Rede Família, aqui ligado, com muitas pessoas nos assistindo, e nós, como educadores sexuais, o nosso alvo é quebrar esse tabu. Sabe por quê? A mídia aí fora, o mundo aí fora, eles ensinam tudo errado, falam tudo errado. E ninguém está falando sobre isso. Se se falasse mais, de forma mais aberta e mais clara, nós não teríamos tantas lideranças caindo, não teríamos tantos pais de família falhando, tantas mães falhando nessa área, até porque tem dúvidas, tem perguntas, tem tabus, não se trata abertamente desse tema.
Então, terminando aqui com o nosso texto hoje, novamente, né? Verso 15, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo. Se a gente quiser manter a vida sexual plena e saudável, nós temos que nos enganjar espiritualmente com os princípios de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz? Né? Membros, a gente pode colocar aí uma outra palavra para meretriz, membros de prostituição. Então, esse é o princípio, homens, o seu corpo ser primeiro de Cristo e para Cristo, e você subjugar o seu corpo aos princípios de Cristo. Esse é o princípio, mulher. E a partir disso, nós vamos adquirir uma vida saudável sexualmente. O texto continua, e eu porventura tomaria, ok, verso 16, pode colocar. Ele diz, né, ele dá uma resposta no verso 15, perdão, só quero fechar o verso 15, porque ele dá uma resposta. Isso, absolutamente não. E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz. Então é tipo assim, ó, eu dei o meu corpo a Cristo e agora eu vou pegar o meu corpo e dar para a prostituição, para a meretriz. Qual é a resposta que Paulo dá? Absolutamente não. Não é assim. Quer dizer, talvez. Deus me entende. Será mesmo? Como é que um homem de 35 anos vai ficar sem mulher? Como é que um homem de 35 anos vai ficar sem mulher? Como é que uma mulher vai passar a vida sem sexo, apóstolo? Ai, pastor, eu sou mãe solteira, já tive vida sexual, tenho 42 anos. E Ainda está agora? tudo funcionando. Vou virar uma meretriz? Não, Jesus me entende. Jesus me entende. Pastor, eu posso Não comprar um entende. vibrador? Não entende. Apóstola, só cá para nós, eu posso comprar um vibrador para mim? Essa é uma pergunta que você que é casado, vai buscar lá dentro do retiro de casais, mas aos solteiros aqui, porque, apóstolo, a vida de solteiro tem as pulsões sexuais, tem os desejos sexuais. Eu acho que eu queria fazer uma pausa, para na próxima semana nós entrarmos nesse assunto, porque o que nós vamos fazer? Que a vida sexual de um adolescente pode começar aos 12, 13 anos. A menina entra na menarca, a primeira menstruação. Ela vai conhecer o corpo. Ela vai conhecer o corpo, mas ela também, biologicamente, está pronta para ser mãe. Na menarca, ela já está inaugura. Produzindo, amadurecendo o óvulo. Exatamente. Então, o que vai fazer? O que nós vamos fazer com os nossos adolescentes? Garotos de 14 anos. Esses meninos aqui, ó, filmando, tudo magrelo, velho, feio. O que fazer com os nossos adolescentes que aos 14, 15 anos? Como vão manter se na nossa cultura hoje eles chegam com 19, 20 anos, você vai casar? Não. Não. Meu filho não pode casar com 19 anos, apóstolo? E o que ele vai fazer com a sexualidade dele, a pulsão sexual, as meninas com 21, 22 anos, pulsão sexual apóstolo, todo vapor. Ele pode namorar e fazer o método contraceptivo e... Hoje é assim. Aí, como a gente vai lidar com os valores de uma sociedade que hoje os pais estão retendo mais os filhos? Nós estamos com uma sociedade em que os adultocentes estão muito presentes dentro das casas e a cabeça virou das pessoas, porque hoje os jovens, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, são duas nações, as duas nações mais... Os Estados Unidos é um padrão para o mundo inteiro de ocidentalização, e que jorra para o mundo inteiro uma sexualidade, e o Brasil corre na mesma dimensão. Então, o que está acontecendo? Os homens e as mulheres brasileiras, jovens, estão casando aos 26, 27 anos. 30. Essa é a média. Então, o que ele fez? Como ele vai manter pureza sexual de 13 anos até 25, 26 anos? E aí? Vai subir nas paredes? Então, a gente... Vai botar fogo? Eu quero desafiar.
para a gente, na próxima semana, continuar esse assunto. E também trazer esse assunto para os solteiros. Nós temos 2 solteiros ali, olha, a ponto de ficar com vergonha. Sim, nós são jovens. São jovens. Jovens adultos. E aí, é uma percepção... Nós temos adultos viúvos, adultos separados. Apóstolo, a Bíblia diz assim, é melhor casar do que viver abrasado. Do que viver na prostituição. Isso. E é sobre esse aspecto que eu quero que a gente, na próxima semana, continue. Você Vamos lá? topa? Então, Amém. convide os solteiros aí. Fique de pé nesse instante. O certo é, nós temos que aprender a trazer Cristo para o nosso corpo. Porque hoje a mentalidade está assim, eu coordeno o meu corpo, eu vou lá para o culto, eu sou crente, mas se eu quero dar uma asinha, eu vou lá me aliviar. Mas eu continuo um crentezinho bom. Você acabou de citar aqui a maldição que você traz para a sua vida. Você que é crente, você que está me ouvindo online, que está na igreja, que sai para motéis, que transa com homens, com mulheres, e que professa o nome de Cristo, você está trazendo grande maldição para a sua vida. Então, a gente precisa... A gente não pode, a gente entra numa experiência com Cristo, como você leu aqui em Coríntios, eu me colocaria o meu corpo como de uma meretriz? Absolutamente não. Você expõe Jesus, você expõe o seu Deus a se submeter, a estar numa situação com demônios, é uma coisa horrorosa, que vai ter consequências na sua vida. A Bíblia diz, fuja do pecado sexual, porque nenhum outro pecado afeta o corpo, afeta a mente, afeta as emoções, afeta o próprio corpo em si, a fisiologia. Lembra que eu falei que as pesquisas têm mostrado que homens e mulheres que têm vida sexual aleatoriamente são candidatos a cânceres, isso é comprovado. Espírito, alma e corpo. Nós precisamos entender. O que eu vou fazer então? Eu preciso entrar num equilíbrio, e nós queremos mostrar para você, casado, ou solteiro, ou viúvo, ou divorciado, o que você pode fazer com a sua sexualidade de maneira equilibrada, saudável, e você ter uma vida plena em Deus, casado ou solteiro, e ter uma sexualidade satisfatória aos olhos do Senhor. E esse mês também estamos aí com o nosso seminário Família 4.0. Vamos terminar lá no Canaã, né? Podemos terminar esse seminário lá também, junto com o congresso. Uma noite maravilhosa de ensino com família. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E você vai consagrar agora para Deus a sua vida sexual. Você veio a um culto de família e que estamos ensinando princípios bíblicos para você lidar com o seu corpo e com a sua sexualidade. E Paulo disse assim, o seu corpo é corpo de Cristo, é território de Cristo. Mas só você pode entregar o seu corpo, porque eu não posso fazer isso. Isso é uma demanda de autorresponsabilidade sua. Eu queria que você orasse agora, enquanto o nosso louvor está cantando. Você vai orar, consagrando-se. Você que está aí nas plataformas, também ore agora. Se consagre para Deus. Peça ajuda do Senhor. Consagre sua genitália, consagre todo o seu corpo ao Senhor, assim como você faz com sua mente, assim como você faz com seu espírito. Senhor, diante da Tua palavra, nós nos prostramos essa noite. Diante da Tua palavra, Senhor, nós a trazemos para o nosso espírito todo nível de maldição, Senhor, da casa dos nossos pais, de heranças espirituais, na vida sexual, que hoje pode estar afetando o nosso casamento, ou qualquer área da nossa vida. Nós queremos trazer aos pés da cruz hoje, como igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que nós temos em Cristo subjugar a carne,
os prazeres, as pulsões sexuais que querem levar-nos por caminhos errados de imoralidade, prostituições, impurezas, profanações, sodomias, como aqui foram colocadas. Senhor, nós queremos trazer nosso corpo e pedir perdão ao Senhor de todo nível de pecado no corpo, de todo nível de pecado no espírito, de todo nível de pecado na nossa alma. Que no contexto das pulsões sexuais, desejos e forças sexuais produzidas pelo nosso corpo, mas também produzida pela energia espiritual que às vezes estamos linkados a pecados, a demônios, nós queremos trazer aos pés da cruz do Senhor Jesus, lembrando-nos, meu Deus, que o Senhor entregou o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Nós sabemos que o sexo dentro de casamento não é pecado, mas tudo aquilo que rompe com a santidade, que rompe com o natural, que rompe com a vida do Senhor, com respeito ao corpo, com respeito ao próximo, tudo aquilo, Senhor, que é abuso, violência, tudo aquilo que veio para nós e é rota de pecado, conduta pecaminosa na vida sexual, nós queremos entregar ao pé da cruz essa noite. Nessa rede de família, nós deixamos os nossos pecados sexuais, de pensamentos, de atitudes. Nós consagramos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Nós consagramos a nossa genitália ao Senhor. Nós consagramos os nossos pés ao Senhor. Nós consagramos as nossas mãos ao Senhor. Nós nos consagramos a Cristo, autor e redentor da nossa vida. E nós reconhecemos que Tu és o Criador e que somos pecadores, mas que Tu trouxeste Jesus, o nosso Redentor. Nós tomamos posse do poder da morte de Jesus no nosso corpo. Nós tomamos posse do poder da morte, amortecendo o pecado. Nós subjugamos o pecado no nosso coração. Nós subjugamos o pecado na nossa vida sexual. Tudo que deforma, tudo que macula a nossa vida, macula o leito, macula a nossa cama, a nossa casa, tudo que macula as nossas finanças, toda prostituição, todo adultério, todo abuso, toda violência, toda pedofilia, toda sodomia, todo sexo profano, nós declaramos que seja subjugado a Cristo, autor e redentor do nosso corpo. Do nosso corpo, nós trazemos o nosso corpo a Cristo, nós trazemos o nosso corpo em santificação, nós invocamos o sangue do Cordeiro sobre o nosso corpo, nós invocamos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida sexual. Senhor, eu oro pelos casamentos aqui presentes, pelos leitos de matrimônio aqui presente, de casamento, aonde tem mácula, aonde tem pecado, aonde tem profanação. Nós confessamos os nossos pecados em Cristo Jesus. Tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado, já pecamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados. Traz o Teu perdão sobre os leitos. Traz o Teu perdão sobre a conjugalidade, o sexo entre os casais. Tudo que foi impuro, tudo que feriu a mulher, tudo que feriu o homem, tudo que feriu a aliança. Limpa-nos pelo Teu sangue, Cordeiro. Limpa a igreja, limpa as famílias.
limpa os cônjuges, limpa-nos. Cada solteiro aqui, em suas condições sexuais, meu Deus, limpa a tua igreja por dentro e por fora. Entregamos nossas vidas a Cristo, subjugamos a nossa sexualidade a Cristo, tomamos autorresponsabilidade de cuidar do nosso corpo, de cuidar da vida sexual, de cuidar tanto do nosso cérebro, que é a nossa mente, quanto do nosso espírito, quanto do nosso corpo. Nós fazemos essa aliança diante do Senhor. Dá-nos saúde, meu Deus. Levante as suas mãos e peça saúde, peça sabedoria de Deus agora. Dá-nos saúde, Senhor. Eu oro pelas mulheres que estão nos assistindo, que estão presentes. Todo nível de maldição, de enfermidade, todo nível de deformidade, de medo, Senhor, de angústia, de abuso, de violência que entrou na alma dessas mulheres por relações violentas, deformadas, destrutivas. Senhor, eu oro agora como pastora desse rebanho, como apóstola em Cristo sobre esse rebanho, quebrando essas maldições. Venha cura aos nossos corações de mulheres. Venha cura, Senhor, sarando as mulheres, curando as emoções, curando o espírito, curando a vida por dentro e por fora. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura sobre esses homens, meu Deus. Cada homem, cada marido que está aqui, cada homem adulto, meu Deus, solteiro ou casado, meu Deus, as influências, meu Deus, adquiridas pelas relações sexuais ilícitas, meu Deus, aquilo que esses homens adquiriram, a energia sexual de parceiras, de parceiros, meu Deus, de homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres, meu Deus, talvez endemoniados, pessoas que receberam demônios de outras pessoas através de relação sexual e que nunca mais conseguiram se libertar, meu Deus, que estão presos a vícios de pornografia, que estão presos à homossexualidade, que estão presos, meu Deus, à pornografia, que estão presos a adultérios, meu Deus. Traz entendimento ao teu povo, liberta o teu povo, meu Deus. Meu Deus, a tua palavra é espírito e ela é vida, meu Deus. A tua palavra diz que o teu povo perece por causa da falta de conhecimento. Que a luz que foi liberada aqui hoje promova necessidade de busca, de cura, de limpeza. Que cada um aqui sonde seu coração. E pelo teu Espírito, Senhor, o Senhor convença cada um do seu pecado, da sua atitude ruim, talvez até da ignorância dos caminhos por onde andou, e busque no Senhor saúde. O Senhor criou a vida sexual para o casal, para a plenitude, para a felicidade, meu Deus, para a troca mútua, para companheirismo, além da procriação, além das gerações. O Senhor também pensou no prazer e alegria dos teus filhos, aquilo que o inferno quis macular. Restaura as nossas famílias, restaura a integridade sexual do teu povo, em nome de Jesus. Liberta-nos do que é errado, liberta-nos, meu Deus, de uma sexualidade mundanizada, infernizada. Sara-nos, meu Deus, sara-nos, 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 Senhor, sara-nos, Senhor. Se estiver aqui, sem eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Levante as suas mãos e declare isso.
quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu quero perguntar se há alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus. Veio esse culto, convidado hoje, quer entregar a vida para Jesus. Pode fazer assim com a sua mão, nós vamos orar por você. Se há alguém, você quer entregar a sua vida a Jesus? Podemos orar por você, eu e o apóstolo. Queria lhe chamar aqui. Apóstolo, pode vir orar. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus aqui hoje? Venha, que Deus tem uma história nova para você, para a sua vida. O que você está fazendo aqui? Suas alianças. Senhor, nós oramos por esse marido. Oh, Espírito de Deus. O Senhor conhece esse choro, essa dor, esse lamento. E essas alianças que estão sendo apresentadas, regadas com lágrimas. Restaura-se. Restaura essa família. Restaura-se. Que os choros desse sacerdote sejam Restaura-se. escutados, Senhor, diante do teu trono. Eu oro por este homem, eu oro por essa mulher, meu Deus, Sim. que vem ao altar, entregando suas vidas a Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor comece algo novo, grandioso na vida deles. Que o teu Espírito traga paz a eles, faça morada e habitação, que o nome deles esteja escrito nos céus, no livro da vida. E hoje nós quebramos em nome de Jesus as maldições que quiseram destruir a vida deles, cancelamos os poderes do inferno que quiseram destruir os caminhos deste homem, desta mulher, a família dela, a família dele. Toma-os, meu Deus, e faz algo novo, Senhor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha o tempo de paz, de alegria, de regozijo e uma nova história, meu Deus, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tenha paz e tempos de restauração, paz. Deus é Deus de impossíveis, Deus é Deus de milagres, Deus é Deus que traz restituição, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Eu quero pedir uma coisa de vocês. Eu quero apresentar para vocês a família de Deus aqui. Olha só, virem para ali. Essa é a nova família de vocês. Amém. Nós vamos fazer o seguinte, nós queremos saber aqui, olha, a história de vocês. Aqui, Nilda, olha só. Vocês podem seguir eles ali, que eles vão pegar o nome de vocês, o contato, para podermos orar por vocês. É rapidinho, em 2 minutinhos, e a gente vai fazer essa conexão que você deseja. Pode seguir eles ali, olha. Ela vai pegar o nome de vocês, ok? Vamos aplaudir a eles. Ele vai pegar aqui a anotação, em nome de Jesus. Então, apóstola, na próxima quarta-feira. Vamos continuar esse assunto e dar foco principalmente na sexualidade da vida solteira. Então vai continuar falando de sexo. E sexo. Amém, amém. Você foi abençoado? Próxima quarta-feira, então, você vai trazer convidados. Você que está na sua casa também vai distribuir o link para que outras pessoas possam assistir. Levante sua mão, deixa a gente abençoar você. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre você. Que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Se o seu desejo é adquirir conhecimento para ter uma explosão de êxito por meio de conselhos e uso da inteligência emocional, o livro
código de sabedoria traz 12 segredos e o mapa de acessos às minas do rei Salomão. Descubra esses tesouros escondidos. Todos esses livros estão à venda no estande da Amazon Family, no hall de entrada da igreja.